Olá, amigos, nós estamos iniciando mais uma edição do programa Panorama de Negócios, neste novo ano, de 2016, logicamente com as perspectivas, que 2016 seja um ano menos complicado, menos difícil do que foi 2015. Mas nós temos aí Olimpíadas, nesse ano, nós temos eleições municipais, nós temos a questão da avaliação do impeachment da presidente Dilma, no mês que vem, em fevereiro. E nós vamos conversar hoje com um consultor de empresas, diretor do Grupo Bahia Corns e Associados, o Jorge Bahia. Nós vamos fazer uma avaliação sobre as perspectivas de 2016 e tem novidades, viu, gente? Inclusive do próprio Grupo Bahia. A gente vai abordar no programa desta edição sobre essas perspectivas de 2016. Mais uma vez agradeço, viu, Jorge Bahia, a sua participação aqui no Panorama de Negócios. Eu vou dizer para você o seguinte, Bahia, eu sou um entusiasta. Nós estamos começando 2016, nós estamos em janeiro, mas eu confesso a você que começa esse ano de 2016 com uma perspectiva positiva, mesmo diante desse quadro caótico econômico que o Brasil passa, mas já uma projeção do próprio Banco Central, nós fechamos a inflação ano passado em quase 11%. E a perspectiva é que agora, nesse primeiro mês de 2016, a inflação já começa a dar uma certa queda e trabalha-se com a possibilidade de ficar em 6,9%. Pelo menos foi o que o Banco Central avaliou e divulgou no final do ano passado. E qual a perspectiva, o Bahia, para esse ano de 2016, que o Grupo Bahia está tendo com relação a esse novo ano? Milton, as perspectivas, infelizmente, não são tão otimistas. Eu também sou uma pessoa muito otimista, mas, infelizmente, os números, os acontecimentos e o momento político que se vive não permite que a gente possa trazer uma informação que seja um ano positivo. Eu diria para você que, em termos de investimento, vai ser um ano equivalente ao que nós tivemos em 2015, provavelmente até com uma queda no nível de investimento, isso por toda a incerteza política que a gente vive nesse momento e que a gente espera que mais 2 meses consiga ter solução. Um outro ponto também é que, independente do desfecho dessa questão política, seja ela com a efetiva consagração de um impeachment ou não, vai haver um momento de ganho de confiança de investidor, ganho de confiança da população. A gente percebe que hoje o nível de aprovação do atual governo ele é abaixo de 1 dígito, quer dizer, coisa que não acontece há muito tempo. Então isso vai ter um tempo de maturação. A nossa avaliação com relação aos números empresariais, as informações empresariais, a balanços, a perspectiva econômica, é que, infelizmente, 2016 ele vai ser um ano quase igual a 2015, um ano onde a gente pode ter alguma recuperação pequena no segundo semestre, obviamente dependendo do desfecho político que nós vamos ver, e que a gente vai partir realmente para uma retomada o ano que vem, 2017. Essa é a nossa avaliação. Inclusive, o Jorge Bahia, o próprio governo mesmo acenou que esse ano vai ser um ano difícil. E diante dessa posição do governo, próprio governo federal, que precaução você acredita que as empresas devam ter mediante esse cenário? Porque a gente tem uma situação curiosa, que nós vimos em 2015, creio que vai se repetir em 2016. Alguns segmentos
de negócio, eles tiveram um desempenho positivo em 2015. Né? Uma empresa que fechou com 2 dígitos de crescimento em relação a 2014. Né? Teve empresa, por exemplo, que não teve crescimento, ficou 0. E teve empresa que, obviamente, tomou prejuízo. Né? Fechou negativo. Mas eu me recordo que, conversando com executivos empresários de pelo menos umas 5 empresas aqui da região de Campinas, eles sinalizavam, né, que iam terminar o ano de 2015 de forma positiva e na faixa de 2 dígitos, eu falo 15%, 20%. Então, diante desse quadro, o Jorge Bahia, a gente vai encontrar esse mesmo cenário, quer dizer, empresas de outros segmentos que parece que a crise não pegou de frente, e aquelas, né, que realmente estão enfrentando esse problema. O que deve ser feito, né, no sentido de se precaverem em relação ao que pode, né, se configurar o primeiro semestre e talvez até o segundo semestre desse ano? Algumas precauções que nós avaliamos é importante que as empresas tenham. A primeira é com relação à escassez de crédito. Né? Como aconteceu em 2015, a perspectiva agora para 2016 é que haja uma escassez de crédito no mercado. Então, empresas, por exemplo, devem ter um cuidado muito grande com relação aos seus orçamentos, né? Com relação principalmente ao controle do seu fluxo de caixa. Porque na necessidade de se recorrer ao mercado financeiro, nós avaliamos que o recurso ele pode ser difícil de ser encontrado e, quando encontrado, ele vai ter uma taxa de remuneração muito alta. Esse é muito importante. Da mesma forma, um outro ponto também que nos chama a atenção é a necessidade da empresa, dentro da sua característica de negócio, tentar uma diversificação. Né? Nós acompanhamos, por exemplo, algumas empresas no nosso grupo, no nosso trabalho, empresas, por exemplo, no mercado de varejo, que estão começando a analisar de uma forma bem objetiva aspectos relacionados ao e-commerce, por exemplo. Essa é uma alternativa. Né? E por que relacionado ao e-commerce? Primeiro, porque existe aquela velha deixa do mercado, né? Que a crise para alguns é oportunidade para outros. Né? E pesquisas de mercado que essas empresas fizeram e dividiram informação conosco, dizia o seguinte: o momento econômico, principalmente no final do ano, em algumas datas especiais do ano passado, datas que incentivavam o comércio do varejo, o consumo de itens consagrados não foram tão grandes e o consumidor, pela própria crise econômica, só teve recurso para um consumo de itens um pouco menores, menos valor agregado. Então, por exemplo, itens de informática não tiveram um consumo tão grande como se esperava, aparelhos telefônicos, esses itens todos de tecnologia não tiveram um consumo esperado. Mas, por exemplo, itens de menor valor, como tênis, por exemplo, como um agasalho esportivo, como itens dessa natureza, substituíram aqueles de valor mais alto. Então essa pesquisa fez com que algumas empresas que nós acompanhamos, elas focassem, elas tentassem diversificar um pouco o seu mercado de atuação dentro do próprio varejo, né, mas diversificassem um pouquinho o mercado de atuação e começassem a explorar de uma forma mais objetiva a questão do e-commerce. Até para redução de algum custo fixo, né? De repente você tem ali o custo fixo de uma área, você tem um custo fixo de um equipamento para aquela área, você tem um custo fixo até para deixar um ambiente propício para receber um consumidor, e muitas vezes na questão do e-commerce você não tem esse dispêndio, né? Isso tem pessoal também, né? Tem pessoal também que a gente não pode esquecer, também, né? Também. Que tem para atendimento em lojas, né? Exatamente. Então são pontos que a gente chama atenção, essa questão da escassez do crédito, essa questão da atenção na possibilidade de diversificar o negócio, mas dentro do próprio ramo de atuação do negócio. A questão também importante dentro do orçamento, que às vezes a gente acompanha alguns projetos no escritório, a empresa, ela às vezes não é especialista em determinado item da sua atividade, mas ela insiste em realizá-lo, né? A gente tem muito disso. Então, por exemplo, a empresa não é especialista em logística, por exemplo.
Ela é uma empresa que ela é exímia fabricante de um determinado produto, mas ela não é especialista em logística. Mas ela insiste em fazer a logística, né? Isso traz custos desnecessários à operação. Então, algumas empresas que nós acompanhamos, elas estão partindo para essa análise da diversificação, da distribuição do produto final, usando armazéns gerais, usando empresas transportadoras específicas para o produto que ela fabrica, né? Isso também é um item que, na nossa avaliação, o empresário ele deve estar atento. Ou seja, eu devo canalizar os meus esforços, eu devo canalizar o meu investimento para aquilo que eu sei fazer de uma forma boa e que é bem aceita pelo meu consumidor. Aquilo que eu tenho dúvida se eu sei fazer, é melhor que eu não faça, é melhor que eu passe ou transfira aquilo para quem efetivamente eu avaliei que sabe fazer. Essa é o nosso conceito. Bom, nós estamos conversando com o consultor de empresas, Jorge Bahia, que é o diretor do Grupo Bahia, Cons e Associados. Queria aproveitar também, inclusive, agradecer ao diretor do Eurosuite Hotel, o senhor Mário Martins, que nos cedeu esse espaço do Eurosuite Hotel para que nós pudéssemos ter esse bate-papo com o Jorge Bahia, né? Então, agradecendo aí ao Mário Martins, que é o diretor do Eurosuite Hotel, que fica na Rua Regente Feijó 595, no centro de Campinas. Mas, Jorge, a gente já está seguindo, né, para o segundo bloco, mas antes da gente ir para o segundo bloco, eu vou lançar uma pergunta para você, né? A gente vai para o intervalo comercial, você vai refletindo, depois você me dá a resposta no segundo bloco, tá? Que é o seguinte: eu imagino que a classe empresarial ela vai precisar de muita criatividade, mas criatividade com seriedade, atenta à necessidade do equilíbrio das contas durante esse ano de 2016. E é exatamente isso, né? E eu estou fazendo essa pergunta propositadamente, né, para sair para o bloco comercial, para o nosso telespectador, ele também ficar atento à resposta que você vai trazer no segundo bloco, que todo mundo fala, né? Não, no período de crise é importante se criar, né, com o objetivo de repente, conquistar novos mercados, né, novos clientes, novos consumidores, mas isso daí tem alguns cuidados, né, que devem ser tomados. Então, fica a pergunta, né, no segundo bloco a gente volta a falar sobre essa questão e a tua resposta. A gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente já volta, tá? Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. A Fórmula e Companhia Farmácia com Manipulação de Campinas produz mais de 5.000 fórmulas magistrais por mês, entre medicamentos e cosméticos. Conta com 5 laboratórios nas suas 2 unidades que produzem cápsulas, soluções orais, cosméticos e fórmulas dermatológicas. Qualidade no atendimento, com manipulação de medicamentos em dosagens personalizadas e utilização de equipamentos de última geração fazem da Fórmula e Companhia uma referência em Campinas e região. A Fórmula e Companhia conta com uma diretoria técnica e profissionais farmacêuticas à disposição dos seus clientes. Você deseja ter cabelos mais longos ou com mais volume? Então corra para a loja Maxwell Cabelos, loja que atua há mais de 5 anos em Campinas. Aqui você encontra cabelos de todos os tipos, cabelos de 30 a 90 centímetros. Temos cabelos russo, indiano, premium brasileiro e todos os tons de loiro.
Rua Álvares Machado, número 785, Shopping Pavilhão, Loja 9, Centro de Campinas. Telefone 19 99318 6816. Maxwell Cabelos Naturais, qualidade em primeiro lugar. Bom, nós estamos voltando, né, com o segundo bloco do Panorama de Negócios. E no primeiro bloco eu falei com o Bahia, né, com o Jorge Bahia, sobre essa... que a classe empresarial ela vai precisar utilizar criatividade, mas seriedade, né, atenção, foco, para equilibrar as contas durante esse ano de 2016. E qual a avaliação, né, que o Grupo Bahia faz em relação a uma questão como essa, o Jorge? Doutor, esse é um assunto muito interessante para a gente conversar. É normal que no mercado onde nós atuamos, se coloque a seguinte situação, né? O governo é o nosso sócio oculto, né? Porque de tudo que você produz, seja em termos de materiais, intelectuais, o governo tem a parcela da sociedade, que são os impostos que você recolhe. Então, quando você fala criatividade e seriedade, são pontos muitíssimo importantes, né? Principalmente a questão da seriedade com relação à legislação, com relação ao seu cumprimento de contribuinte e recolher os impostos que efetivamente são justos para aquilo que você produz e para aquilo que você fornece, né? Um ponto que é muito, muito sensível, que a gente tem que considerar agora em 2016, e que é divulgado, que todos praticamente têm acesso, é a questão do déficit governamental, né? O governo realmente vai fechar, já fechou 2015 com um déficit nas suas contas, ou seja, ele gastou mais do que arrecadou. Em 2016 também isso já é fato que deve ir pela mesma linha. Consequentemente, se você tem um sócio que está nessa situação, é óbvio que esse sócio, de alguma forma, ele vai procurar de você que você cumpra os seus deveres de contribuinte de uma forma efetivamente mais rigorosa, né? E o que a gente comenta com os nossos clientes é o seguinte: 2016 vai ser um ano muito interessante, talvez até atípico no sentido de, por exemplo, fiscalizações nas empresas. A gente entende que essas fiscalizações vão ser um pouco mais frequentes e acirradas, um pouquinho mais enérgicas, né? Inclusive, vai ser um ano, inclusive, atípico no sentido de as empresas solicitarem, por exemplo, alguma restituição de crédito de impostos pagos a mais em algum período do ano passado. Eu acho que o momento não vai ser de forma nenhuma, não que o momento não vai ser bom, você pode até fazer a solicitação. Difícil vai ser que o seu sócio, ele te ressarça aquele valor que você pagou a mais, porque efetivamente todos sabemos que o caixa dele está deficitário. Então, com isso tudo, quando a gente fala assim, criatividade e responsabilidade, eu acho que o que é importante se considerar é assim, você tem que ter efetivamente criatividade para diversificar a sua operação, né? Mas tem que ser uma diversificação responsável no sentido de você conseguir mensurar muito bem a carga tributária que você vai ter em cima dessa diversificação. E quando você fala em carga tributária, como hoje ela é extensa, hoje nós estamos falando de uma carga tributária de aproximadamente 35%, 36% do PIB, que é uma carga tributária altíssima, é uma das mais altas que a gente tem. Você precisa considerar efetivamente todas essas variáveis para que você implante essa diversificação no seu negócio. Ou seja, no nosso caso especificamente, no grupo, nós estamos buscando visualizar atividades que nós consideramos hoje como secundárias na nossa atividade, né, para que a gente possa enquadrá-las não como secundárias, mas principais, e possa explorar um pouco mais ela, oferecendo esse novo produto ao mercado. E quais seriam, por exemplo, essas novas perspectivas do Grupo Bahia, né, com relação a esse ano de 2016? Quer dizer, atividades secundárias, né, que vocês agora estão avaliando de transformá-las em atividades principais, né?
A gente teve alguns casos, até são casos reais, que nós avaliamos, anotamos na época quando aconteceu, né? Foi até um caso interessante, avaliamos, e hoje a gente, mediante esse cenário, nós queremos trazê-las de fato para a nossa vida real. Por exemplo, nós estamos com um estudo muito forte, muito direcionado a fazer a representação de alguns produtos, tecnologia de ponta, né? De alguns produtos para o mercado nacional, né? Por que disso? Uma das nossas atividades que hoje já ocorre é você buscar para o seu cliente incentivos fiscais, incentivos financeiros que reduzam o custo dele para desembaraçar determinados produtos sem similar nacional, que é o que a gente chama na prática de ex-tarifário, né? É uma possibilidade de você solicitar redução de imposto de importação para produtos que não têm similar nacional. E o que nós identificamos foi o seguinte: existem determinados produtos que nós temos acesso aos fabricantes lá fora, que nós sabemos que eles não têm similar nacional. Então, por que ao invés de oferecer só o benefício fiscal da redução do imposto, ou o benefício fiscal do benefício logístico da racionalização do desembaraço aduaneiro, do transporte, por que a gente não oferece também o produto em si, né? E isso é uma das atividades que nós vamos começar, ou já começamos a fazer, finalzinho de 2015, novembro, dezembro, a gente já deu uma iniciativa nesse sentido, e agora para 2006, efetivamente, essa é uma atividade que passa a ser uma atividade principal dentro do nosso portfólio de serviço. Ou seja, representar aqui no Brasil produtos sem similar nacional, produtos de tecnologia de ponta, que nós, na nossa avaliação, nos nossos mercados, sabemos que tem mercado local, tá? E que podemos, caso haja interesse, oferecer não só o produto, mas toda a gama de incentivos fiscais e facilidades logísticas para que o interessado tenha um produto à disposição no seu negócio. O que eu digo de fornecer a cadeia completa. Basicamente seria isso. Basicamente seria isso, quer dizer, você trazer o produto, né, que corresponde às necessidades da empresa essa cliente da Bahia Cos Associados, ou até uma futura cliente mesmo, né? E você atuar na questão alfandegária mesmo também, né? Exatamente. Quer dizer, da vinda desse produto para cá, né? Do desembaraço aduaneiro, né? Que é complicado, e fazer com que esse produto chegue para a empresa, e a empresa também se isente de uma série de impostos, né? Uma vez que aquele produto nem similar existe no Brasil ou é produzido no país. É uma área interessante, né, Jorge? É uma área interessante, é uma área que na nossa avaliação ela tem uma projeção muito grande de negócios, né? É uma área que, quando nós resolvemos investir, um dos pontos que nós nos preocupamos foi no sentido, obviamente, de um momento talvez econômico atual no seu momento propício. Isso foi uma preocupação que nós tivemos. Mas a nossa avaliação foi o seguinte: obviamente, como você falou, nós também somos muito otimistas de que esse momento ele vai passar. É óbvio que pode demorar alguns meses, talvez até esse ano, mas nós precisamos maturar a nossa experiência nesse tipo de atividade, e é isso que nós resolvemos fazer agora a partir de 2016. Um outro item também que a gente vai investir muito forte no grupo agora em 2016 é a área de capacitação, a área de treinamento. Então, vários clientes nossos, vários projetos onde a gente atua, sempre existe o questionamento, falou, olha, eu queria uma capacitação para o meu pessoal, mas uma capacitação em determinado assunto específico, assunto que eu vi que vocês controlam, que vocês têm conhecimento. Vocês fazem esse tipo de atividade? A princípio, não que nós não fizéssemos, mas fazíamos de forma isolada, mas não divulgada, vamos dizer, não ao público. Essa é uma outra linha de negócio que a gente vai explorar muito agora em 2016, que é a capacitação, mas em assuntos, vamos dizer assim, assuntos muito específicos. Então, você pega um item que hoje é fundamental para as empresas, por exemplo, a classificação fiscal. Né? Classificação fiscal de produto. Muitos consideram a classificação fiscal como um item de aspecto aduaneiro, por exemplo. Olha, eu vou trazer um produto, vou importar um produto, quanto que eu pago de imposto? Depende da classificação fiscal. Mas não é só isso. Hoje a classificação fiscal, por exemplo, com essa informatização dos governos
federal, estadual principalmente, com relação ao sistema público, que é o SPED, Sistema Público de Informações Digitais, basicamente o produto ele não é mais identificado pela descrição, pelo nome dele, é identificado pela classificação fiscal, pelo aquele joguinho de 8 números que tem ali. E isso hoje impacta inclusive no INSS, muitas vezes, que o INSS empregador, que a empresa vai recolher. Então, a classificação fiscal é um item hoje fundamental para as empresas, em termos, por exemplo, de ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS, COFINS, e isso nós resolvemos também investir um pouco mais nessa área agora a partir de 2016, na capacitação, no treinamento. Inclusive, você falou sobre essa questão da classificação de mercadorias, até uma questão bastante interessante, porque hoje o Brasil ele utiliza, né, a classificação comum do Mercosul. Exatamente. Né? E existe, inclusive, uma perspectiva, né, de que o Brasil ele estabeleça uma classificação brasileira, que aí você vai ter aí uma gama de produtos, né, que vão fazer parte, e aí nessa classificação brasileira, que não existe, passaria de 8 para 12 dígitos, inclusive. Né? Quer dizer, então, é algo, por exemplo, que a própria Receita Federal tem cobrado, né, há algum tempo, né, o governo brasileiro, mais precisamente os ministérios que atuam na área econômica, né, de realmente essa classificação de mercadorias, que muitas vezes é desconhecido da própria empresa, né? Às vezes a empresa classifica errado, né? Um produto, às vezes ela está pagando, né, impostos a mais e não sabe, ou também tem aquela situação, né, de estar pagando imposto baixo, né, e depois vai ter que numa avaliação de uma Receita Federal, você vai ter que pagar a diferença, multa, juros e tudo mais. E é muito interessante isso que você comenta. Nós tivemos um caso real no escritório de uma empresa que nós fomos visitar, que o produto, ela sempre, nos últimos 3 anos, isso num processo de importação, ela sempre classificou esse produto como uma câmera filmadora. Sempre. E aí surgiu a oportunidade dela fabricar no mercado local. E ela falou, poxa, mas eu tenho um concorrente, que esse concorrente é uma série de incentivos que eu não consigo identificar que incentivo é esse para a câmera filmadora. E nós tivemos nessa empresa conversando e chegamos à conclusão seguinte, o produto dele efetivamente não era uma câmera filmadora, ele tinha uma função de filmar, mas o produto dele era um computador. E como computador ele tinha uma série de incentivos fiscais. É curioso, né, que muitas vezes a empresa não sabe disso, né? Exatamente. Tá? Então esse é um ponto que a gente vai procurar explorar bastante, essas minúcias da legislação e essas minúcias da classificação de mercadoria com nossos clientes e com empresas que estejam interessadas nesse assunto. Esse é um item que a gente vai explorar bastante em 2016. Eu imagino o seguinte, Jorge, no segmento que vocês atuam, né, obviamente que tem uma concorrência muito grande, né? E claro que dentro dessa concorrência, né, você tem que ser diferente. Sim. Né? Você tem que oferecer para o teu cliente, né, um modelo de produto, né, um modelo de negócio que realmente chame a atenção dele e ele perceba que a empresa pode levar uma vantagem interessante, né? Quer dizer, então eu acho assim, isso daí já é uma tradição do Grupo Bahia, né? Isso daí não é uma novidade, né? Vocês sempre procuraram adicionar ou acrescentar produtos, né, para os clientes de vocês, até no sentido também de conquistar novos clientes, sim, né? Sim. Mas sempre com a seriedade, né, de uma equipe competente, uma equipe de profissionais, né, que vocês têm, que são pessoas que realmente acompanham esse cliente, né? Isso é importante, né? O cliente, ele, muitas vezes, ele quer se sentir seguro, né? Ele não quer só apenas uma orientação,
né? Ele quer também que o grupo que o está assistindo, né, esteja presente, acompanhando passo a passo, até para ver se o caminho está correto, né? Agora, veja bem, Jorge, é claro que dentro dessa questão financeira difícil e tal, e complicada, que a gente viu no ano passado, que provavelmente, pelo menos até o primeiro semestre desse ano, deve perdurar, né? Eu imagino que muitas empresas, por exemplo, devem ter contatado a Bahia Associados, a COSE Associados, né? No sentido de vocês desenvolverem uma auditoria dentro das empresas, no sentido de verificar, por exemplo, né, o que poderia ser cortado, né? Ou, por exemplo, em que estaria se investindo num determinado setor dentro da empresa que de repente não desse o retorno necessário. Então eu imagino que os pedidos de consultoria, né, tenham registrado um aumento considerável, né, em relação a isso. Sim, registraram sim, e registraram exatamente nessa linha que você aborda. Como nós dissemos há pouco, o nosso sócio, o governo, ele realmente é um leão. Quando se trata de arrecadação, ele realmente é um leão. E também, pelo momento econômico, político atual, como nós comentamos, com todo esse déficit que ele apresenta, é óbvio que ele vai procurar, de alguma forma, equilibrar o seu orçamento. E uma das formas de equilibrar o orçamento é a fiscalização, é a arrecadação, é a efetivação, é o urgenciamento de processos administrativos, fiscais, tributários, ou até urgenciamente a nível judicial. E o que basicamente as empresas nos solicitam são essas revisões, né? Essas revisões tributárias. E hoje é muito importante que o empresário tenha noção que a revisão tributária, ela não é só de ordem tributária, ela é de ordem econômica, ela é de ordem financeira, ela é de ordem contábil, né? Como nós falamos, você hoje analisa e vê a figura de um SPED, né? Você tem o SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, envolvendo a contabilidade, envolvendo a arrecadação de contribuições como PIS/COFINS, a arrecadação fiscal como ICMS, IPI, a arrecadação contábil, ou seja, imposto de renda, contribuição social. E isso tudo cai numa base de processamento onde é muito difícil que qualquer falha sem intenção, uma falha que não tinha intenção de ocorrer, mas qualquer falha que aconteceu na arrecadação da empresa seja efetivamente identificada. Então, o nosso trabalho, ele é um trabalho preventivo nesse sentido. Ele é um trabalho de planejamento, quando você é chamado para planejar a operação. Ele é um trabalho preventivo, quando a operação já ocorreu. O empresário ou a empresa, ele não tem segurança de todo aquele processamento que ocorreu durante um período e pede que você valide essa operação. Isso é muito importante, essa consciência de que a revisão que hoje se chama fiscal e tributária, ela não tem natureza só fiscal e tributária. Ela tem um impacto contábil, econômico e financeiro muito grande no negócio da empresa. Gente, nós estamos encerrando mais essa edição do Panorama de Negócios. Eu gostaria de mais uma vez agradecer ao Jorge Bahia, né, pela sua participação no Panorama de Negócios. Gostaria de agradecer ao diretor do Eurosuite Hotel, o seu Mário Martins, né, que nos cedeu esse espaço para que nós pudéssemos realizar o Panorama de Negócios de hoje. E gente, nesse ano de 2016, né, nós vamos contar sempre com a consultoria, com as informações importantes do Grupo Bahia COSE Associados, né? Todos os meses nós vamos convidar o diretor do Grupo Bahia COSE Associados, o Jorge Bahia, né? Ele tem um bate-papo com você. Não é um bate-papo comigo, não, é um bate-papo com você, né? Ele vai trazer informações importantes para a sua empresa, para o seu negócio, ou para você, né, que está querendo investir, abrir um novo negócio, né? O Jorge Bahia vai estar aqui, né, sempre trazendo essas informações. Se você quiser, inclusive, né, já que o Bahia vai estar aqui, né, pelo menos uma vez no mês, se você quiser, por exemplo, de repente
mandar algum questionamento, Sim. né? Você pode entrar em contato, viu, com a produção do Panorama de Negócios. Você pode mandar um e-mail para Producão, sem ser cedilha, sem tio, @panoramadenegócios.com. Ou pode mandar para mim mesmo, miltonpaes, @panoramadenegócios.com, né? Faça lá o seu questionamento e tal. A gente apresenta para o Jorge, né? O Jorge com certeza vai te responder, vai te orientar, né? Então é um prazer, viu, Jorge Bahia, a gente poder contar com a sua presença, já que em 2015, né, nós conversamos, né, algumas vezes, né, mas agora de uma forma mais frequente, né, e a gente fica muito orgulhoso de poder contar com você aqui com a gente, viu? O Grupo Bahia que agradece o convite e eu tenho certeza que nós vamos fazer aí bons bate-papos sobre esses assuntos todos, que são assuntos dinâmicos e que principalmente agora em 2016 vão mexer muito aí conosco, com os empresários, com as empresas, com as consultorias, com as assessorias, e estamos aqui à disposição para atender todos os questionamentos que nos forem encaminhados, né? Estamos à disposição. Gente, muito obrigado e até o próximo programa.